Fala, meus queridos, começando aqui mais uma análise Board to Trade, análise de quem nasceu para negociar. E hoje eu dou início aqui a essa fala, eu dou início aqui a essa visão panorâmica, dizendo para vocês respeitarem o seu gerenciamento, saberem a hora de entrar num trade, sempre limitando o seu loss, sabendo o quanto você pode perder no operacional, o que você pode perder. O seu ganho ele tem que ser limitado, mas a sua perda ela tem que ser controlada, tem que equilibrar lucro e principalmente o seu prejuízo para você sair vivo para o dia seguinte, para a semana, para o mês, beleza? Vamos aqui no nosso gráfico de 5 minutos do índice e gráfico de 5 minutos do dólar. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtir esse vídeo, comentar, que isso me ajuda bastante, a gente vai junto nessa caminhada. O que a gente tem para poder observar aqui no gráfico de 5 minutos do índice? Sempre antes da gente começar a operar, é de suma importância a gente abrir o nosso gráfico, estender aqui e observar de forma macro o que está acontecendo. Quais são as regiões, o que o mercado ele pode mostrar para a gente, um operacional mais assertivo, pontos onde o mercado ele pode testar, pode reverter, ou pode ter uma dificuldade de passar. Por que eu digo isso? Principalmente por isso daqui. A gente viveu alguns dias onde o mercado ele ficou lateralizado nessa região. Então, a partir do momento que o mercado começasse a desenvolver para algum ponto, a gente precisaria olhar um pouco no retrovisor, olhar pontos lá atrás onde pudessem servir de suporte para a gente. E foi o que aconteceu hoje. Nós tínhamos aqui um canal de baixa que vinha cortando o preço, então a gente estava numa movimentação de queda e principalmente após esse movimento de queda, a gente sabe que um canal de baixa ele reverte para alta. Então, o canal de baixa ele reverte para alta, a gente tem possibilidade real de subida do preço e aí a gente tem um ponto interessante para compra. Somente ontem o mercado de índice subiu com muita força. Então, nós temos aqui já um operacional já alinhado para o dia de hoje com uma linha de tendência que vinha cortando o preço aqui e este ponto com barreira da continuidade juntamente com a linha de tendência do canal que passava por aqui. Todos esses pontos eles poderiam nos servir de base, de suporte, de análise para um operacional bem mais assertivo. A gente consegue observar o gap, o preço abrindo acima de todos esses pontos. Então ele inviabiliza a gente na primeira oportunidade já de entrar comprado, porque a gente tem a partir do rompimento dessa região, a partir do rompimento de todas essas estruturas, a gente pode contabilizar aqui. A gente tem esse ponto, o ponto máximo que é a resistência sendo rompida, a nossa barreira da continuidade. Nós temos continuidade de uma movimentação de alta, nós temos rompimento da estrutura do canal que havia se formado. Então, a partir do momento que o mercado já abre e começa até a continuar subindo, nós temos que aguardar o primeiro ponto onde ele vai dar um candle gatilho, onde o mercado vai deixar para a gente oportunidade compradora e principalmente um ponto relevante para a gente efetuar, porque o nosso stop fica barato e a gente tem um operacional alinhado mais assertivo. Qual que seria a melhor hipótese que o mercado poderia formar para a gente? Esse rompimento e um teste nessas duas regiões, nesse intermédio aqui da barreira de continuidade e dessa linha de tendência que vinha passando por aqui. E o que o mercado faz? Deixa para a gente aqui ponto com demanda, martelo nessa região, não consegue ganhar o último fundo com fechamento de corpo real desse último fundo do dia. Então todos esses pontos alinhados a gente tem um operacional mais assertivo. Então temos que estar sempre antenados a tudo isso. E aí o mercado já dando continuidade, a gente sabendo que o mercado ele é comprador, porque ele já abre deixando essa oportunidade para a gente. Sabendo que o mercado é comprador, sabendo que a gente consegue encontrar fatores para essa operação, para a nossa posição compradora, a gente tem apenas que entrar no trade, posicionar o nosso stop abaixo desse último ponto, alinhar até onde a gente pode levar e o principal, ir gerenciando o nosso stop de acordo com a movimentação do preço, para poder colocar dinheiro no bolso, que isso é muito importante. Observe onde o preço vem e tende a segurar nessa região, deixando demanda e ele volta novamente e testa aqui o principal ponto, que é o que eu queria aqui nessa abertura. Ele vem testar as costas da linha de tendência e esse é a melhor oportunidade que você tem para efetuar a compra, porque ele vem testar, ele já está espremido, a gente tem
um operacional mais assertivo ainda nessa região. O mercado testando, você tendo paciência, aguardando, você vai encontrar um trade de acordo com o seu operacional. Então, o preço testou aqui e voltou a subir, encontrou novamente essa região de máxima aqui, onde o preço encontrou uma resistência e não consegue subir. Aí a importância da gente estar atento e olhando o que aconteceu lá atrás. Olhem onde o preço testou, olhem onde a gente também teve demanda vendedora nessa região. O preço já vem caindo, volta depois de romper, volta a testar, deixa a demanda compradora, deixa a demanda vendedora pra gente, e hoje aconteceu a mesma coisa. Formação de topo duplo, demanda vendedora, candle gatilho, rejeição com muito pavio, força do movimento para baixo nessas regiões aqui. Então tudo isso alinhado, a gente tem um operacional vendedor bem interessante para voltarmos e testar novamente as costas dessa linha de tendência, porque este ponto aqui era o principal ponto para a gente, que a gente tinha como referência para o nosso suporte, e aqui até que o preço rompesse essa região, a gente tem um operacional bem interessante para compra nesse ponto. E aí o preço continua a testar depois de encontrar essas duas regiões, encontra mais este ponto aqui, formação de novamente um possível topo duplo. Se você considerar este ponto aqui como um topo, outro topo, você tem um topo duplo abaixo de outro ponto. Então o mercado já está te mostrando que ele é para baixo. Se o mercado ele está se mostrando para queda, você vai aguardar a oportunidade para vender. Formação novamente de outro topo, o mercado não consegue vencer, falha de topo, você tem a oportunidade de descer vendido no operacional e buscar a mínima do dia. E o mercado vem, rompe, volta a testar a mesma região lá da antiga mínima do dia, você tem novamente outro operacional vendedor. Então são os pontos, as regiões, o que você tem que aguardar, marcar e ficar muito atento. Eu vou estender essa região de máxima aqui desse ponto, onde o mercado fez esse topo duplo. Posso tirar esse canal aqui porque ele já foi desestruturado agora pra gente, e vamos estar atentos a essas regiões, esses novos pontos aqui agora, que eu posso tirar aqui, mas vou deixar esse último fundo aqui, principalmente este, vou marcar aqui mais acima também, deixei esses pontos aqui, porque ele pode ser região de teste pra gente para os próximos dias, e é bom a gente estar antenado a eles, beleza? Essa região aqui é uma região bem forte, bem interessante, e que a gente precisa estar atento para o pregão de amanhã. Esta linha de tendência que vem cortando o preço aqui. E este ponto pode ser um termômetro bem interessante para a gente, porque a gente tem uma formação de possível fundo duplo com linha de tendência cortando o preço tende a continuar uma movimentação de alta. Vamos ficar atento, aguardar o leilão e encontrar essas regiões, encontrar os candles mais oportunos para a gente efetuar a nossa entrada. O que a gente tinha para o dólar aqui? Região de dólar aqui bem interessante também, porque a gente tinha um canal de baixa que vinha cortando o preço, e observem como esse canal de baixa ele foi bastante respeitado. O mercado ele teve as suas formações. Se você encontra essas estruturas, o preço respeita. Se você entende o que está acontecendo, o candle, o que está se formando, o mercado vai te contar uma história e vai te dar a oportunidade de entrar na operação. Então, você tem pontos muito relevantes para efetuar suas entradas. Neste canal de baixa aqui, o mercado já abre perdendo o nosso último fundo, essa barreira da continuidade. O preço já abre, tende a voltar a testar nessa região, você tem uma oportunidade vendedora neste ponto, e aí o mercado começa a fazer movimentação de queda muito, muito forte. Por quê? Porque ele mostra pra gente sempre topo mais baixo do que o anterior e a continuidade do movimento com fundo mais baixo do que o anterior. Uma formação clássica de queda do preço. E essa formação clássica potencializa inúmeras entradas pra gente. Pontos muito relevantes. E o principal pra gente, que a gente, depois que o mercado começa a subir, depois que o mercado começa a andar para cima, a gente tem que se atentar a isso daqui. Se a gente estava considerando o canal de baixa como ponto relevante pra gente, o mercado segurando nesse canal de baixa, a partir do momento que ele consegue romper e segura nessa região aqui, nós temos um ponto forte para efetuar da nossa compra, porque o mercado rompe estrutura de baixa, canal de baixa a gente sabe que ele reverte para alta, rompe estrutura de baixa, rompe esse último suporte aqui pra gente, volta a testar, te deixa demanda compradora, te deixa oportunidade de subir comprado, e você apenas administra o seu stop e deixa o mercado trabalhar ao seu favor, beleza? Vamos ficar atento a esses
essas dicas, esses insights aí, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. A gente pode marcar essa região de máxima do preço, a gente pode ficar atento também a este ponto aqui, que foi bem relevante para o dia de hoje, este ponto aqui e principalmente o último fundo do preço. E aí nós temos linha de tendência que corta o preço nessa região, linha de tendência que vem segurando o preço, e também podemos considerar esse micro estrutura que se formou aqui na máxima. Todos esses pontos, eles podem nos servir bastante, porque caso o mercado consiga perder essa linha de tendência e comece a trabalhar aqui para baixo, nós temos um operacional vendedor mais interessante. Caso o mercado não consiga perder e continue a trabalhar numa movimentação de alta, a gente tem essa estrutura a ser rompida, e o principal, ela sendo rompida, a gente tem essa linha de tendência de alta, essa LTA, como base para o nosso operacional comprador no mercado de dólar. Beleza? Vamos ficar atento a tudo isso. Quarta-feira, meio de semana aí pra gente novamente fazer história e continuar neste mês abençoado. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!